Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui em mais um evento virtual do projeto de extensão de preservação da memória do curso de Direito da UFPB. Eu me chamo Pedro, sou arquivista do Centro de Ciências Jurídicas e hoje nós vamos receber o nosso convidado, o professor Josemar Henrique de Mello. Ele que é doutor em documentação pela Universidade do Porto, de Portugal, com reconhecimento em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Atualmente é professor assistente do curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba, onde eu me formei, foi meu professor, e faço questão de renovar aqui o meu agradecimento a ele por todos os ensinamentos. Ele ministra lá as disciplinas de Fundamentos Arquivísticos, Documentos Digitais, Arquivos Especiais e Especializados. É pesquisador na área de Ciência da Informação, com ênfase em Arquivologia, atuando principalmente nos temas de arquivos, sistemas de arquivos, gestão documental, administração arquivística, arquivos coloniais, documentos digitais e epistemologia arquivística. E é pesquisador também em História, com ênfase em História luso-brasileira e coordenador do grupo de pesquisa Arquivologia e Sociedade. Professor Josemar, seja muito bem-vindo ao nosso projeto. O espaço é seu. E para os que já estão aqui assistindo ao vivo, nós vamos ter, no final da apresentação do professor, um espaço de diálogo, de perguntas. E aos que estão nos assistindo posteriormente, no vídeo que será disponibilizado no canal do projeto no YouTube, podem enviar as perguntas para o e-mail do projeto, que é memoria@ccj.ufpb.br, e a gente vai tentar responder a todos. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, a todas. Boa noite a todas, todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, né, feito pelo Pedro, para que a gente possa conversar com vocês. Isso aqui é uma conversa e, portanto, eu gostaria de que, se vocês quisessem interromper em qualquer momento para fazer alguma pergunta, se alguma coisa não ficou clara, né, fizesse a pergunta, fizesse a sua questionamento. A apresentação está aqui, nós vamos conversar sobre preservação digital, né? Como já foi feita a apresentação minha, né? Sou professor da UEPB, do curso de Arquivologia. Eu tenho formação em História, mas desde a minha formação em História eu tenho trabalhado com arquivos, fui estagiário no Arquivo Público em Pernambuco, estagiei em arquivos privados, minha dissertação de mestrado, tanto quanto minha tese de doutorado, versou sobre a questão dos arquivos, então eu tenho uma longa trajetória trabalhando com arquivos. Chegando na Universidade Estadual da Paraíba em 2008, calhou-me, né, uma disciplina que foi a disciplina de documentos digitais. E eu fiquei muito interessado e também eu fui meio que jogado contra a parede por essa disciplina. Porque eu comecei na universidade em 2008, o que era documentos digitais em 2008? Muito pouca coisa. Então, de lá para cá, ou seja, de 2008 a 2021, muita coisa mudou, muita coisa se alterou, certo? Hoje, eu sempre começo essa aula de documentos digitais avisando aos meus alunos que, para trabalhar com documentos hoje, seja gestão, seja preservação, é fundamental uma troca, né? Uma interdisciplinaridade com o pessoal de tecnologia de informação. Não se consegue trabalhar fazer o trabalho arquivístico de gestão ou fazer o trabalho arquivístico da preservação sem ter esse diálogo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro com vocês é trabalhar com documentos digitais em qualquer uma das vertentes, seja gestão, seja, e quando estou falando de gestão, estou falando da produção, da tramitação, da classificação, do uso, certo? Da produção, da diplomática, análise de tipologia documental digital, a digitalização em si, e também a questão da preservação, que é o tópico que nós vamos conversar hoje. Poderia passar aí o slide, por favor? Bem, eu trouxe alguns pontos para discutir e conversar um pouquinho hoje, né? A preservação de acervos,
problemas estruturais com relação à preservação digital, preservação na gestão de documentos, e aqui há uma troca, né? Enquanto que no analógico nós só nos preocupávamos com a preservação quando o documento chegava no arquivo. No caso dos documentos digitais e digitais, né, digitais e digitalizados, essa preocupação ela começa um pouquinho antes, como é colocado por alguns autores da área, tá? Vamos trabalhar um pouquinho o conceito de preservação digital, um plano de preservação digital, o que significa, quais são as etapas que tem que ser feitas e por que ele é tão necessário, e conversar um pouco sobre repositórios arquivísticos. Pode passar? Bem, a primeira coisa que nós temos que pensar é preservar. O que significa preservar? Significa guardar, mas não é simplesmente guardar em um canto. A preservação, quando nós falamos preservação, e principalmente, eu sei que tem várias pessoas de diversas áreas aqui, eu vou me reportar mais à arquivologia, mas se vocês quiserem trabalhar puxando também para as áreas de vocês, pode fazer a pergunta, tá certo, pessoal? Então, vejam só. Para a arquivologia, a preservação significa o quê? É a guarda a partir do processo de gestão. Então, veja, a preservação ela é uma parte da atividade de gestão, certo? Então, eu preciso fazer a gestão para quê? Para que eu possa organizar a documentação, classificar a documentação, saber quais são os documentos que nós chamamos de longa duração, os documentos permanentes e os documentos de curta duração, para, a partir daí, elaborarmos esse processo de guarda da documentação. Os documentos de curta duração, eliminação, preservação dos documentos de longa duração, certo? Então, uma das coisas que nós sempre nos perguntamos é por quanto tempo nós vamos guardar essa documentação, certo? Então, nós temos sempre documentos que nós guardamos por uma questão legal, por uma questão informacional, ou seja, a informação que esse objeto, que esse documento nos traz, é uma informação extremamente importante, por isso que nós guardamos a questão do memorial, da memorialística, guardamos por uma questão de prova, tá certo? E guardamos também, e aqui vem uma questão pessoal, né? Guardamos também por uma questão sentimental. Então, os arquivos pessoais, ele tem muito dessas questões sentimentais, diferente, por exemplo, do que você guarda e preserva em ambientes institucionais, ou seja, empresas públicas ou privadas. Então, nós precisamos guardar a documentação, tá? E hoje nós temos que falar, que eu vou citar um pouquinho mais à frente, é a obsolescência, que nós temos o horizonte de obsolescência para muitos objetos digitais, né? Então, eu compro um celular hoje, ano que vem ele já está obsoleto. Então, a preservação ela também tem que ser feita para que eu precise guardar esse objeto e que ele não sofra obsolescência. Então, existe toda uma série de questões. Então, nós guardamos objetos, seja por tempo determinado em lei, seja por tempo subjetivo, eu gosto, eu quero guardar esse material por uma questão sentimental, seja por uma questão informacional, esse documento possui informação relevante para a memória, né, da cidade, da sociedade, daquele grupo, né? Podia passar também essa slide? Então, o que acontece? Nós guardamos, e o homem, ele começa a guardar materiais a partir do momento em que ele começa, principalmente, a escrever. Então, no momento em que o homem escreve, ele vai guardar esse material escrito justamente por quê? Porque esse material escrito é prova das ações realizadas e também porque ela é memória dessas ações realizadas. Então, nós guardamos, nós preservamos esses artefatos produzidos pela humanidade, seja pelo museu, seja pela biblioteca, seja pelos arquivos. No caso dos museus, há uma preservação mais de objetos tridimensionais, das bibliotecas, dos materiais bibliográficos e dos arquivos dos documentos, né, produzidos pelas instituições públicas e privadas e também pelas pessoas. Existem muitos arquivos pessoais, né? Então, a preservação, né, ela é importante por quê? Porque ela vai fazer com que nós tenhamos guardado estes materiais, né? Então, durante muito tempo, a guarda, ela se dá a partir do quê? Do suporte.
Então, a preocupação em guardar e a preservação é feita a partir daqui, dessa preocupação do suporte. O suporte, ele aguenta ser preservado, né? Então, nós começamos a guardar as tabuinhas de argila, nós depois passamos papiro, pergaminho, depois do papiro e do pergaminho, nós passamos para o papel, e hoje nós estamos dentro desse avanço das tecnologias, porque a tecnologia da escrita, ela começa justamente com a tabuinha de argila, com a pedra, e chegamos à tecnologia da informação, né? Então, hoje, o suporte, ele alterou-se, né? Mas continuamos com a mesma necessidade de preservar. Só que, como preservar um ambiente extremamente volátil, né? Então, eu acho que alguns de vocês já devem ter passado por um problema de hacker, ou por um problema de vírus, ou por um problema de problemas próprios dos computadores, pane no disco rígido, no HD do seu computador, né? Uma queda de energia que apagou parte do seu trabalho escrito e que não foi salvo. Então, uma série de problemas nesse ambiente, que é um ambiente efetivamente, muita gente até discorda de mim, mas eu sempre digo, é um ambiente mais frágil que o do suporte papel. Não estou dizendo que o suporte papel não tem as suas fragilidades. Tem. Mas o suporte digital, ele é mais frágil. Porque se você tiver um problema no seu disco rígido, você provavelmente pode perder a informação que está guardada. Então, a preservação do material digital, ela passa a ser fundamental. E aqui é importante nós percebermos que o maior uso das tecnologias para a produção de documentos surgiu atrelado também à necessidade da preservação, tá? Então, o que acontece? No início, as pessoas utilizavam o computador como uma máquina de datilografia, você fazia o documento no computador, seja no Word, no Excel, seja no Access, seja qual for o aplicativo, e você imprimia. Então, tudo voltava para o papel. Então, o computador era apenas um meio para a produção do documento, que era suporte papel. Só que com o avanço da possibilidade de produzir esse documento, mas também de preservar esse documento no ambiente digital, as pessoas começaram a deixar o papel e utilizar o próprio ambiente digital. Então, eu vou guardar essa documentação, eu consigo preservar essa documentação. E aí, o que é que nós vamos ter? Esse processo de produção, ele foi evoluindo. Poderia passar, por favor? Bem, como os arquivos são memória, né, eles precisam dessa possibilidade de serem preservados. Então, os arquivos têm como função fundamental a preservação dos seus acervos. Então, a questão básica do arquivista é o acesso, mas para dar acesso, eu preciso fazer gestão e preservar. Então, o objetivo final do trabalho do arquivo e do arquivista é dar acesso à documentação produzida pelas instituições. E, nesse caso, uma coisa importante da gente perceber é, para se dar acesso, eu preciso fazer a gestão anteriormente para saber quais são os documentos que eu tenho, identificá-los, classificá-los, dar a temporalidade deles, preservar o que é preservado de acordo com a sua respectiva temporalidade, e aí dar o acesso. Então, veja que o processo da preservação ele não é um processo isolado, né? Ele é um processo interconectado com a gestão. Então, para se fazer preservação, eu tenho que saber o que documentos eu vou preservar, tá certo? Então, a preservação dos documentos como forma também de prevenir a amnésia, mas para isso eu preciso fazer as atividades anteriores, tá certo? E aqui eu queria destacar essa fala do Inarelli, né? Os documentos digitais devem ser geridos cuidadosamente, a fim de garantir sua acessibilidade ao longo do tempo, mantendo intacto sua forma e conteúdo. Essa colocação do Inarelli aqui é importante para a gente perceber o quê? Né? Como nós estamos falando, o ambiente digital é, por excelência, um ambiente extremamente volátil. Né? Então, para que você tenha um problema e apague o documento, para que você tenha um problema e perca a informação digital que você tem no seu computador, é VaptVupt. Você
colocar, veio um vírus, houve um ataque de hacker, você mesmo teve um pane no seu computador, né? Ou mesmo a questão da obsolescência, né? O seu documento ele foi produzido numa versão em que a versão atual já não é mais possível ler o documento. Então, uma das coisas importantes para a gente é percebermos que a preservação ela vai passar por várias etapas, tá certo? Desde a gestão, pensar a gestão, saber o que eu vou preservar, saber o nível de preocupação que eu vou dar ao documento, se for permanente, é diferente de um documento que vai ficar comigo 5 anos, né? Então, é importante que nós tenhamos bem na nossa cabeça que a preservação de documentos, seja analógico, seja digital, são dois processos diferentes. O analógico, eu preservo o suporte. O digital, eu vou preservar parte do suporte, mas eu vou preservar a informação. Esta informação, ela precisa ser mantida sem alteração, forma fixa e conteúdo estável, certo? Que são dois conceitos muito importantes para a arquivologia, principalmente para os documentos digitais. O que significa dizer? Se o documento é produzido numa estrutura, ela não pode sofrer alteração no seu processo de preservação. Então, a preservação tem que manter a estrutura em que o documento foi produzido. Então, isso é fundamental. Sua forma fixa e o seu conteúdo estável. Por isso que nós falamos, quando trabalhamos com documentos digitais, a preocupação de produzir um documento com capacidade de forma fixa, conteúdo estável, mantida ao longo do tempo, não só na produção, ou seja, no software de gestão que está produzindo o documento, mas, e principalmente, como fazer a preservação desse documento mantendo essas características. Além delas, nós temos o quê? A autenticidade. Pode passar, por favor? E aqui tem os problemas que nós vamos enfrentar nesse processo da preservação. Primeiro, a fragilidade dos objetos digitais. Quando eu estou falando em objetos digitais, eu estou falando de hardware, do software, certo? E principalmente da questão da própria informação, né? Então, os objetos digitais, hardware e software, eles são frágeis, são mais frágeis. Não no sentido de dizer, mas o meu aplicativo ele é potente, ele faz isso, faz aquilo. Não é isso. É frágil no sentido de dizer, você precisa ter capacidade de preservação. E muitas vezes, os softwares produzidos, eles são bons para determinadas atividades, porém, eles não fazem a preservação. Então, um software de gestão quase sempre não faz preservação. Então, o que acontece? Você precisa retirar ele dali, enviar para um repositório, fazer a preservação dele. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você trabalha com documentos digitais, porque você tem a questão de os sistemas altamente fragilizados, tendo em vista que pode ser ataques de hackers, problemas internos, inclusive a própria questão de você permitir que pessoas entrem com sua senha e login, porque alguém sabe da sua senha e login e entra no sistema. Então, tudo isso são problemas estruturais dentro da gestão e da preservação, tá certo? Culturas organizacionais arcaicas, né? Então, muitas vezes as pessoas têm a cabeça ainda do suporte papel e querer trazer a ideia do suporte papel para o suporte digital não dá, não tem como, né? Outra questão importante, a falta da inserção dos arquivistas nos processos decisórios. Isso aqui é fundamental porque quando nós falamos de fazer a preservação, não é apenas o pessoal de tecnologia. Por que eu digo isso? Porque elementos importantes para a preservação não é com o pessoal de tecnologia de informação. Por mais que eles saibam a questão técnica sobre software e hardware, mas eu preciso de elementos que são colocados pela área da arquivologia. Por exemplo, o documento está classificado, esse documento está avaliado, quais são os descritores desse documento, para que eu possa fazer a descrição desse documento de maneira correta e guardar e preservar também a descrição desse documento. Quais são os metadados de gestão? Preservar metadados de gestão, preservar metadados para preservação.
Então, tudo isso, quem vai saber é o arquivista. Por isso que a inserção desse profissional é fundamental, certo? Necessidade de utilização de tecnologia para produção e acesso. Tecnologia por si só não preserva. Eu preciso que pessoas auxiliem nesse processo. Eu posso ter um software, um repositório arquivístico, mas ele sozinho não faz nada. Eu preciso de ter uma pessoa que vai fazer a administração do repositório. Então, por isso que o papel do arquivista ainda é preponderante, mesmo que muita gente diga que arquivista é papel e, portanto, ele está ultrapassado. Não. O arquivista é fundamental, certo? Aí nós temos obsolescência, dependência tecnológica, degradação do suporte, confiabilidade, né? Preocupação com o clima. Por exemplo, o clima da Paraíba não é nada interessante para as máquinas, para o tecnológico. Então, você precisa de uma sala segura, com controle de temperatura e umidade, ou seja, controle de temperatura e umidade, quando a gente falava em suporte, papel e preservação, também tem que colocar para isso, porque você vai ter que ter um servidor ligado 24 horas, que faça a preservação digital, né? Você precisa de um software, então você precisa de ter, né, preocupação com a questão da umidade, temperatura, né? E a preocupação que, se você não fizer uma ação efetiva de preservação, o material digital ele não vai se preservar por si só. Professor, mas eu guardei as minhas fotos, além de estar no Facebook, elas estão no meu HD. Perfeito. Se o HD ele pode ficar obsoleto, você não, às vezes, você não vai conseguir acesso no seu computador. O Facebook, nós vimos essa semana, né? O problema que se teve com o Facebook e no que se diz sobre o Facebook é uma plataforma particular. No momento que quiser fechar, como aconteceu com outras plataformas, né? O que acontece? Fecha e desaparece com toda a informação que você tem lá. Então, veja, é o que eu estou dizendo. A tecnologia, por si só, ela não faz a preservação. Ela precisa, efetivamente, que tenha-se pessoas que utilize ela como a ferramenta para se fazer a preservação das informações dos documentos. Tá certo? E uma coisa importante são os metadados. Os metadados serão importantíssimos para que você faça a preservação correta, não só do objeto em si, do documento, mas de todo o seu entorno que se encontra nos seus metadados. Pode passar? Bem, então veja só, é fundamental que a gente pense o quê? As instituições elas precisam criar cenários para se fazer a preservação, certo? Não se pode pensar documentos digitais sem pensar preservação digital, certo? Então, as organizações elas precisam considerar, né, fazer a preservação dos documentos, não só os permanentes, mas os documentos de longa duração. O que é que eu estou chamando de documentos de longa duração? São documentos que precisam ficar comigo, por exemplo, mais de 20 anos, tá certo? Mais de 20 anos, né? Por que isso? Porque esses documentos eles vão ser eliminados. Sim, vão ser eliminados, mas precisam ser preservados por 20 anos. Então, veja aqui é fundamental que você tenha esse processo de preservar o documento, tá certo? Então, se você não faz uma preservação específica sobre os documentos, o que vai acontecer? Perda dessa informação. E perda irremediável, ou seja, permanente, tá certo? Olha aqui, ó. O resultado de uma atitude que não seja a preocupação com a preservação pode trazer perdas irreversíveis, né, da informação com consequências drásticas. Perder documentos para uma instituição pode ser fundamental para que ela possa ter ganho um processo judicial, para que ela possa comprovar direitos, para que possa ser comprovado direitos dos cidadãos, tá certo? Então, nesse caso, nós temos que pensar a preservação, né, dentro do que nós chamamos da cadeia de custódia. E o que significa essa cadeia de custódia? Todos os passos dos documentos, desde o momento que ele foi produzido. Tá? Então, o documento foi produzido,
vai passar por um processo de gestão e, após esse processo de gestão, ele vai ser eliminado após um prazo e vai ser guardado por um prazo longo ou permanentemente. Então, a preocupação tem que ser constante, porque, como nós falamos, nós estamos lidando com um objeto mais frágil, certo? Que pode ser alterado se não houver cuidado. E quando você altera um documento, você pode perder a autenticidade desse documento e a integridade desse documento. Pode passar? Objeto digital, é só aqui para explicar o hardware, o software e o ser humano com a informação, tá certo? Para que a preservação ela seja possível, é necessário assegurar todos os níveis do documento arquivístico digital. O DAD, documento arquivístico digital, tem suas características. E tem, veja só, uma coisa importante. Quando nós falamos em documento arquivístico digital, nós não estamos falando apenas da informação visível, tá? O que vocês estão vendo aqui, né, é a informação visível. Atrás dessa informação visível, existe um conjunto de metadados referentes a esse documento que dão a característica a ele. Então, quando nós falamos em documento arquivístico digital, nós estamos falando do documento visível com a informação que foi produzida, mas por trás desse documento existe uma série de outras informações referentes a esse próprio documento, que também precisam ser preservados, ou seja, seus metadados. É fundamental pensarmos que não é preservar apenas o documento, mas também preservar o conjunto de metadados que está vinculado a este documento, tá certo? Então, garantir políticas para implementar perenidade e acessibilidade. E aí, veja só, a gente está falando de preservação, mas a preservação não é apenas preservar esse documento, é preservar para que esse documento continue acessível. Então, as pessoas têm que conseguir acessar esse documento. Então, um documento produzido hoje, daqui a 100 anos, tem que ser acessível. Tá certo? Pode passar? Bem, então aqui eu estou trazendo alguns conceitos, né? Não, aqui não é nem isso. Aqui é a preservação da gestão, desculpa. Estava acelerando um pouquinho. A preservação da gestão de documentos digitais. Então, como eu falei para vocês, né? Eu não sei se o Pedro vai se lembrar disso. Nas nossas aulas, né, mais antigamente, no início do século XXI, e mais antigamente, a preservação era uma preocupação que se tinha quando o documento já era colocado no arquivo permanente. Né? Não sei se Pedro se lembra disso. A gente não falava em preservação na gestão documental, né, Pedro? E lembro sim. E lembro também que não se falava de gestão fora dos arquivos correntes intermediários, né? E hoje já tem quem defenda a gestão tanto antes quanto depois disso. Né? E é justamente nesse aspecto aqui. E aí tem uma questão que a professora Manuela Pinto, da Universidade do Porto, ela coloca. E aí vocês me permitam que eu leia aqui para vocês. Olha só. Eu vou ler e a gente vai destrinchá-la um pouquinho. A preservação é intrínseca à função da gestão administrativa e arquivística. Ou seja, ela já está colocando a preservação não como uma etapa a se ver no momento final, mas a ser colocado durante o processo de gestão, devendo ser pensada no longo prazo, ou seja, desde o momento de produção, em termos de, e aí, olha, se você vai fazer uma política de gestão, já estabeleça como fazer a preservação desse documento. Né? E aí ela coloca, em termos de políticas, planos e programas, recursos. Se você tem uma empresa e você vai estabelecer recursos financeiros e recursos humanos para a gestão documental, lembre-se que esses documentos, com o passar do tempo, precisarão ser preservados. Para preservar esses documentos, eu preciso também ter o quê? Um recurso, eu preciso ter um software para isso, ter material para fazer tudo isso e ter pessoal para fazer isso, o arquivista. Então, veja, eu tenho que pensar a preservação também no momento de gestão. Se eu estou produzindo um software de gestão, a documentação produzida por esse software de gestão também deverá ser preservada. Então, é importante pensar também a preservação. Né? E aí colocar recursos e fixado na missão da instituição.
nos seus objetivos. A preservação projeta-se como uma variável indiscutível da gestão da informação. O Inarelli ele completa: a gestão da preservação de documentos arquivísticos digitais deve ocorrer em todas as idades, independente do período, corrente, intermediário e permanente. No corrente, eu estou produzindo documento que já é permanente de acordo com tabela de temporalidade. Portanto, eu tenho que saber como eu vou preservar esse documento que eu estou produzindo hoje, tá certo? Isso faz com que a cadeia de custódia da produção, a eliminação ou a preservação, ele seja bem feito. Ele possa ser, e aí eu estarei garantindo a memória da instituição e as provas, ou seja, guardar o documento como prova também. Pode passar? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente correr um pouquinho. Pessoal, aqui tem vários conceitos de preservação digital. Eu quero destacar com vocês apenas esse primeiro. Né? Tem os outros aqui, tem o do Interpares, Arquivo Nacional da Austrália, mas eu quero destacar esse do Miguel Ferreira, que ele coloca o seguinte, né? A preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação digital permanece acessível e com qualidade de autenticidade suficiente para que possa ser interpretada no futuro, recorrendo a uma plataforma eletrônica diferente da utilizada no momento de sua criação. Vamos agora, como diria meu amigo Jack Stripador, por partes, certo? Primeira coisa, eu tenho que preservar essa informação, esse documento digital, com a mesma garantia de que a autenticidade e que esse documento ele continue sendo acessível. Então, como é que eu vou fazer com que um documento produzido hoje, dia 8 de outubro de 2021, possa ser acessível daqui a 100 anos? Por quê? Daqui a 100 anos eu terei uma plataforma completamente diferente de hoje. Eu não sei qual é a plataforma daqui a 100 anos, mas uma coisa que eu tenho que saber é esse documento vai ter que ser acessível. Então, veja que este conceito nos lança uma questão, nos lança um desafio, que é justamente como fazer essa preservação para que daqui a 100 anos, 200 anos, 50 anos, o documento que eu estou produzindo hoje seja acessível com a mesma qualidade e autenticidade. E aqui eu acho interessante o Miguel Ferreira ter destacado a autenticidade. Por quê? Porque a autenticidade é a característica do documento arquivístico em ser autêntico, ou seja, não sofreu adulteração dos seus elementos internos e externos, ou seja, da sua estrutura, da sua forma fixa, do seu conteúdo estável e muito menos dos seus metadados. Então, ele é um documento autêntico, ele continua sendo autêntico. Não é, houve alteração do documento, perdeu a autenticidade. Então, essa é o desafio que nos é lançado pelo conceito de preservação. Pode passar, por favor? A Unesco fala da necessidade de fazer isso. E aqui, ó, o mercado informático não oferece soluções orientadas para a preservação. Essa frase, eu posso dizer que ela já começa a tem que ser revista. Por quê? O pessoal de tecnologia começou a se preocupar em fazer a preservação. E aqui tem uma questão que eu quero levantar com vocês. Nuvem não é preservação. Colocar o documento em nuvem não é preservar, certo? Por isso que a maioria dos produtos oferecidos é nuvem. E nuvem, ele não faz preservação. Então, você tem que ter um produto, um software que faça realmente a preservação desse documento. Que pense e se preocupe em, eu tenho um documento que foi produzido em 2008 e que eu vou ter que dar acesso a esse documento em 2228, certo? Daqui a 228 anos, né? E que esse documento ele precisa ter a mesma garantia de autenticidade do momento de sua produção. Então, veja, hoje, as soluções que são apresentadas começam a vislumbrar softwares que vão fazer isso, pensados a partir de um modelo
que é estabelecido com o modelo OASI, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Pode passar? Bem, aqui eu quero destacar 3 pontos, né? A questão aqui que nós temos que pensar. Quando nós falamos em preservação, e eu estava falando até então de preservação de natos digitais, mas eu estou vendo aqui que o pessoal tem colocado CD, DVD, né? Então, existe toda uma série de objetos com informação que ainda estão sendo preservados. Então, veja, é importante a gente ter, quando a gente vai pensar a preservação para um arquivo, por exemplo, a preservação para a Faculdade de Direito. Eu tenho material em suporte digital, nato digital que está sendo produzido hoje, mas eu tenho também suporte papel que foi produzido desde o primeiro dia de aula da Faculdade de Direito. Eu tenho CDs e DVDs que tem material da Faculdade de Direito. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar a preservação como um todo, tá certo? Então, a preservação não é apenas dos natos digitais, é também dos documentos eletrônicos, ou seja, como é que eu vou preservar essa informação? Nesse aspecto, nós temos que pensar conjunto de atividades desenvolvidas com o fim de aumentar a vida útil do objeto. Então, pensar o aumento da vida útil desse objeto, preservo a informação, eu tiro ela, coloco no repositório, mas, como qualquer documento arquivístico digital, ele foi produzido nesse suporte, portanto, preservar também esse suporte. Então, o CD e o DVD precisariam ser preservados, né? Isso é o que acontece muitas vezes com televisão, né? A TV Cabo Branco, eles têm ainda muitos CDs e DVDs, certo? CDs e DVDs. O que acontece? Eu tenho que preservar o CD e DVD, mas como é que eu faço, professor? Eu vou ter que fazer um planejamento, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que é o plano de preservação digital, né? Eu tenho que planejar o quê? Preservar a vida útil desse suporte, mas sabendo que eu vou ter que fazer a migração dessa informação para o ambiente digital. Então, eu transfiro para o ambiente digital para facilitar não só a questão da preservação, mas também o acesso, e vou preservar a vida útil desse suporte, certo? 2, conjunto de atividades que promovam o acesso e a acessibilidade. Então, pensar a preservação é pensar como vou dar acesso a esse material. 3, conjunto de atividades que assistem na preservação do conteúdo intelectual. Então, veja que essa 3 e o 1 se conversam. Então, se eu estou falando em aqueles antigos VHS, eu vou preservar a vida útil do VHS com tratamento para o VHS, com guarda desse VHS, mas eu também tenho que preservar a informação que está nesse VHS, o conteúdo intelectual desse VHS. Então, eu tiro essa informação, coloco em um repositório, porque vai me facilitar o ponto 2, que é o acesso, e vai me facilitar a preservação, porque se acontece algum problema com o VHS, não consigo mais acessar a informação, eu tenho essa informação, consigo ter o acesso a essa informação no meio digital, tá? Então, isso aqui são alguns elementos que nós temos que pensar. Pode passar, por favor? Nesse ponto, a gente tem que pensar um plano de preservação digital. O que significa plano de preservação digital? Vai estabelecer, veja só, a gente tem muita coisa para fazer na arquivologia. Nós temos que fazer plano de classificação, tabela de temporalidade, diagnóstico. Nós temos que pensar em levantar os elementos para fazer a descrição desse documento e, portanto, a partir da descrição, obrigado aí por avisar, a partir dessa descrição, pensar como fazer toda a parte de acesso, né? Mas eu tenho que pensar o plano de preservação digital. Pode passar, por favor? O plano de preservação digital ele vai ser um documento em que eu vou estabelecer todos os elementos de preservação do documento, né? Então, ele tem obrigatoriamente de pensar não só o conteúdo, mas formato, ou seja, o suporte. Ele tem que pensar o quê? Como preservar não só o documento na digital, digitalizado, mas também... Então, você tem que estabelecer critérios, como vai fazer para cada um, porque isso vai ser importante para você, inclusive, estabelecer quanto é que você vai ser necessário de você disponibilizar em recursos, tá certo? Pode passar.
Aqui é um exemplo de você utilizar a tabela de temporalidade para os documentos digitais. Eu vou passar isso aqui. Pode passar, eu queria chegar no sistema OAS. Elementos de... Pronto, chegamos ao repositório. Eu falei tanto sobre ele, né? Então, o repositório é um elemento específico para se fazer preservação, né? Tem elementos próprios de preservação, não é banco de dados, preservação não é banco de dados, repositório não é banco de dados. Todas as ações devem ser registradas e guardadas no próprio repositório. Não utilizar, veja, e aqui é importante, repositórios de biblioteca não é a mesma coisa que repositórios de arquivo, portanto, nem o Fedora nem o DSpace podem ser utilizados para material arquivístico, documentos arquivísticos, né? Os que não contemplam, nós temos dois no mercado, o Roda e o Arquivemática. Pode passar? E eles utilizam o modelo OAS, tá certo? O modelo OAS, ele é um modelo estabelecido pela International Standardization Organization, que é a ISO, uma instituição internacional que estabelece esses critérios. Pode passar? Bem, o repositório, esse aqui é o conceito, eu queria só passar para o quadro, esse aqui. Como é que trabalha o modelo OAS? Então, você tem, né, a documentação que chega para você, que você vai submeter essa documentação para ser preservada no suporte, tá? Então, você vai escolher quais são os documentos, vai fazer o pacote de submissão, SIP. Vai fazer a admissão no sistema. O sistema vai fazer a admissão, ela vai ter toda a informação e armazenamento e a administração dessa documentação, tá certo? O planejamento vai ser estabelecido e você vai ter que pensar também o acesso. E aí você vai transformar o SIP em AIP, que é o de armazenamento, e o AIP em DIP, ou seja, de dispersão ou de acesso. Então, você vai mandar para uma pessoa. Nesse aspecto aqui, o professor Daniel Flores coloca uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, que é o seguinte: um repositório, ele seria interessante trabalhar ao lado de um software de acesso. Por quê? Para que as pessoas não tenham acesso dentro do repositório, para não ter problemas de trazer vírus ou mesmo de danificar documentação dentro do repositório. Então, o repositório seria o espaço de armazenamento dos documentos natos digitais e digitalizados, e você teria um espaço externo, um software ou um outro software para dar o acesso. Bem, eu acho que isso é tudo, né? Acho que não tem mais. Passa esse slide. Entidades funcionais, produtor administrador, é só isso mesmo. Tem mais um slide que finaliza com isso. Bom, bem, então pessoal, agora a gente pode iniciar a fase de perguntas, né, professor? Com certeza. Nós já temos aí Desculpe se foi rápido, atropelei algumas coisas, mas se vocês quiserem, a gente pode marcar um outro para falar algum elemento mais detalhadamente, se vocês quiserem. Eu agradeço. Então, assim, como a nossa proposta é fazer esse momento em, no máximo, 1 hora, então a gente vai deixar esses 10 minutinhos finais para o pessoal que está aqui assistindo ao vivo poder interagir. Nós já temos uma pergunta da Aline, que é parte do projeto, é bolsista. Ela pergunta assim: que técnica pode ser utilizada para preservar os documentos e imagens que estão em DVDs e CDs, já que os computadores, notebooks, não vêm mais com drive de CD e DVD? É justamente isso que eu estava falando. Veja só, quando nós falamos em preservação, uma das coisas que eu tenho que fazer e pensar é, olha, eu não tenho apenas documentos digitais, eu não tenho apenas documentos de suporte papel, então você tem que fazer um levantamento completo do que você tem. Por isso que fazer o plano de preservação digital, né? O plano de preservação digital, ele vai estabelecer justamente o quê? Olha, para tal suporte, vamos fazer isso. Para tal suporte, vamos fazer isso. No caso de VHS, uma das coisas que é fundamental para ser feita a preservação, como eu falei para vocês, o documento original é o VHS. Então, como arquivista, né, Pedro? Nós vamos preservar o VHS. Preservá-lo, e aí você vai fazer limpeza, você vai fazer a guarda em espaço com armazenamento, controle de temperatura e umidade, vai fazer, e tem as técnicas específicas para fazer a limpeza, a preservação desse VHS. Mas, como você mesmo colocou, a Aline, né? Nós não temos mais como ter acesso a esses VHS, porque nós não temos mais, nem sempre, isso é o que nós chamamos de obsolescência, nós não temos mais
como ter acesso a isso. Então, é importante se transferir o conteúdo. Então, preservar o conteúdo dessa informação, desse VHS, para outro suporte também. Então, eu faço uma cópia desse VHS e coloco no repositório. Tá? Eu faço um pacote zip de submissão e jogo para o repositório, para preservar essa informação. Então, eu consigo preservar o VHS, inclusive para mostrar, olha, isso aqui era como era feito antigamente. Faz parte do aspecto memorialístico do suporte, porque ele foi produzido em VHS. Então, tem que preservar isso. Não é porque ele é VHS está obsoleto que eu vou jogar fora. Essa é a mentalidade de outras pessoas, não a nossa. Então, preservamos o VHS e vamos preservar a informação também. Então, faria a retirada dessa informação, uma cópia de segurança dessa informação para jogar para o repositório. Fernando tem uma pergunta. Está desligado seu microfone. Temos uma observação aí do Daniel, não sei se ele quer fazer a pergunta, ele coloca: conservação das mídias e seus acessórios de consumo da informação, cópia de segurança para acesso e preservação do suporte. Acredito que ele fez apenas uma observação. Se quiser perguntar, tanto o Daniel quanto qualquer um dos demais que estejam presentes, pode se colocar no chat ou no áudio, ou pode abrir a câmera. E aí o Fernando pergunta: no processo de digitalização, como se recomenda criar os dados para a busca do documento? Bem, aí é o que a gente chama elementos descritivos para busca do documento. Você vai ter que estabelecer, antes de fazer a digitalização, no plano para a digitalização, você vai ter que saber, primeiro, quais são os tipos documentais que você tem, para que você, dentro desses tipos documentais, escolha os pontos de acesso. Vai ser nome, vai ser número, vai ser um texto, que número. Inclusive, isso é importante porque, se você não fizer bem a descrição desse documento no processo de digitalização, você pode nunca mais encontrar o documento. Você vai ter que catar, literalmente, imagem a imagem. Então, é importante que isso seja planejado antes. Então, vamos supor que eu tenha ficha de aluno. Vocês devem ter ficha de aluno, ou o documento de aluno aí dentro. Aí você tem quais são os dados que nós vamos colocar para recuperar a ficha de aluno. Nome do aluno. Ok. Certo? Vamos colocar número de matrícula. Podemos colocar número de CPF. Podemos colocar ano de entrada. Ah, não, ele entrou no ano tal. Então, existem vários itens que vocês podem utilizar como descritores para fazer a recuperação desse documento. Ok. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para ouvir a opinião do professor Josemar, e tem mais uma pergunta da Joseane. Bom, professor, até para os demais também que nos acompanham saberem, nós iniciamos agora, especificamente no mês de outubro, uma atividade do nosso projeto, que é a construção de um instrumento de pesquisa para dar acesso ao usuário da informação da UFPB, do Centro de Ciências Jurídicas, dos registros audiovisuais, que são as gravações das reuniões que estão acontecendo de forma remota desde que a pandemia de coronavírus começou. O que é que acontece? Antes, nós tínhamos a ata como o documento único que provava a atividade de uma reunião, porque a reunião acontecia fisicamente. Hoje, com as reuniões acontecendo assim como esta, né, a reunião, de fato, ela acontece porque há uma plataforma onde as pessoas estão em suas casas participando. Então, nós estamos preservando esses registros que são criados por esta plataforma onde a gente está agora, que é a plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. E aí, olha só, já um problema. A UFPB não dispõe de uma plataforma própria que pudesse criar o registro e não quebrar a cadeia de custódia para que ele fosse gerido adequadamente e fosse preservado. Então, eu já vejo como arquivista, seu ex-aluno, já aí o problema, né? Por quê? Porque a gente está criando um documento arquivístico digital num lugar e a gente precisa tirar ele daquele lugar, porque esse lugar não é o lugar oficial de produção de documentos da UFPB, e colocá-lo num outro. Então, eu tenho que extrair esse registro da plataforma RNP, quebrando a cadeia de custódia, e eu tenho que incluir ele no CIPAC, que é o Sistema Oficial de Produção de Documentos da Universidade, para tentar
garantir que ele seja preservado. E aí, quando eu faço isso, eu incluo lá alguns metadados hoje em dia. Então, a gente inclui, por exemplo, o nome da plataforma onde ele foi criado, a quantidade de bytes que ele tem, a duração, quem foi que criou, qual era a pauta daquela reunião, etc. E nós começamos a construir, eu e a bolsista do projeto, um modelo daqueles que seriam os metadados mínimos para que as pessoas pudessem encontrar esses registros e para que a gente também pudesse ter aí as informações necessárias para preservar. Então, o que o senhor considera, na sua concepção, que a gente não pode esquecer, o que deve ser considerado como fundamental para que a gente garanta aí a preservação desses registros? Que o senhor possa nos dar de dica, né? Olha só, eu acho que o que você já está fazendo, né, você já está fazendo dentro do possível, porque quando a gente fala da cadeia de custódia, mas nem sempre a cadeia de custódia ela vai conseguir levar ela até o fim. Por quê? Porque muitas vezes os sistemas de produção e de preservação não se comunicam. Então, você não consegue fazer de maneira automatizada, mantendo essa cadeia de custódia. Portanto, a retirada do documento, a extração do documento para um outro software, ele precisa ser acompanhado, também foi colocado aí, do conjunto de metadados desse processo. Quem tirou, horas, dia, né? Qual foi o formato em que ele está colocando. Então, esse conjunto de informações ele tem que acompanhar. Então, muitas vezes, e principalmente quando você tem sistemas que... E isso vai acontecer muito porque, por exemplo, a universidade não é uma ilha, ela vai se comunicar com outros sistemas de outras instituições. E esse documento vai ser acumulado pela UEPB. Então, como é que você vai? A UEPB vai trazer esse documento para cá. Então, ela já está extraindo de um sistema para outro. Se não houver interoperabilidade. Então, uma das questões importantíssimas e é por isso que eu disse no início dessa nossa conversa, conversar com o pessoal de tecnologia de informação para tentar estabelecer todos os processos de interoperabilidade entre os sistemas comunicantes da UEPB, internos e os sistemas comunicantes externos. Com quem eu vou me comunicar? Tem que haver interoperabilidade para que eu desgaste menos possível a cadeia de custódia, certo? Como é que eu tenho que fazer isso? Interoperabilidade. E essa interoperabilidade terá que ser feita tecnologicamente para que os sistemas comunicantes eles não percam cadeias de bytes no processo de transferência do documento de um software para outro, de um sistema para outro, de um aplicativo para o outro, certo? Então, o que você está fazendo está correto. Não é o ideal, não, mas dentro do que você está fazendo. É o processo, exatamente, coloca aqui o canuto, né? O API. São criações de APIs, né, que são aplicativos que vão fazer essa interligação e essa interoperabilidade entre sistemas, tá certo? Então, é fundamental que criou um sistema, já pense a interoperabilidade desse sistema com os demais. Lembrando, você não está com um único sistema na universidade, você tem vários. Então, essa intercomunicação é fundamental para você não quebrar a cadeia de custódia. Eu acho que isso é o básico. Ok. Aí nós temos aí mais uma pergunta da Joseane, ela coloca: existem softwares gratuitos para preservação digital? Esses dois que eu coloquei, eles são gratuitos. O Roda, que é um software da Keep Solution do Portugal, e o Arquivemática, que é do Canadá, uma empresa do Canadá. Né? Então, inclusive, essa semana, né, o Arquivo Nacional publicou um tutorial sobre como configurar o Arquivemática. Eu acho que vale a pena para o pessoal que quer, né, conhecer mais. Inclusive, eu não vi ainda, só vi a notícia, tanto do Arquivemática quanto do Atom. Né? Eles publicaram um tutorialzinho e eu acho que vale a pena para os alunos de antropologia que estão aí olharem. Inclusive, o Arquivemática ele tem um manual feito com tradução do professor Daniel Flores e a equipe do grupo deles. Fizeram uma tradução do manual de instalação, aí tem todo o processo de instalação, porque o Arquivemática ele é um pouquinho complicado para se fazer o download dele para os sistemas da empresa. Mas é por isso que eu estou dizendo, é necessário comunicar com o pessoal de tecnologia. Ok, bom, não temos mais perguntas no chat. Eu gostaria de saber se algum dos presentes gostaria de se colocar. A Aline, Daniel, que perguntou, o Fernando. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta no áudio para o professor Josemar.
Caso contrário, a gente já vai partir para o encerramento aqui da nossa atividade. Alguém está digitando ali no chat? Bom, enquanto as pessoas digitam, eu vou oficialmente agradecer mais uma vez ao professor Josemar, professor da Universidade Estadual da Paraíba, onde eu me formei em arqueologia, foi meu professor. Muito obrigado, professor Josemar, pelo convite. As pessoas estão dizendo que gostaram muito da palestra, foi muito bom, estão gratas. Então, nós ficamos realmente agradecidos com a sua vinda. Esperamos que não seja a última. Pois não. Se vocês me convidarem, eu venho quando quiser. Se eu souber o tema, a gente conversa. Só para colocar, pessoal, que o Pedro está com esses slides e se vocês quiserem, o Pedro pode disponibilizar para vocês. Pode, tá certo? Pode disponibilizar para eles. Eu vou, então, divulgar no grupo do projeto. Esse slide é uma das aulas que eu dou na disciplina de documentos digitais para a minha turma. Então, tem algumas coisas que estão vinculadas com algumas outras aulas. Então, é só para se ficar alguma coisa solta. Então, pronto. Vamos marcar outra vez. Obrigado aos presentes. Sim, Manuela, será disponibilizado no YouTube. Até a próxima semana deve estar lá. Aos que estão nos acompanhando no YouTube posteriormente, obrigado também por ter chegado até aqui. E quem quiser continuar acompanhando as ações do nosso projeto, eu peço que nos acompanhe através do Instagram, Memória Direito UFPB. Muito obrigado